tá certo ou tá errado. Porque tem muitos esportes, como esse caso era de ginástica olímpica, que eles desde pequenininhos, 4, 5 anos, eles já treinam todos os dias, porque senão não alcança. E aí, mas isso faz bem para a criança? É o certo ou não é o certo? Na verdade, resumindo tudo o que foi nesse curso... Foram 3 anos de curso, né? Não, esse é outro. Esse é outro. É específico de psicologia para as crianças, onde enfrentaram essa coisa aqui, o abandono daquelas as crianças abandonam o porquê eles lá no esporte. Então, nisso, faz bem? Na verdade, não faz bem. A psicologia das crianças não é desenvolvida ao ponto de aguentar a hiper especialização esportiva. Porque tem essa coisa também. Esporte é uma coisa. Educação física, aquela que seja educativa, é outra. O esporte, o cara sabe como abriu o assunto? Assim, galera, o esporte faz mal. Faz mal para o corpo, faz mal para a psique. Agora, a educação física é a outra coisa. E eu acho que a arte marcial, em geral, se identifica mais nisso, porque é um caminho... Sim. De muita lesão. Não, é um caminho mais amplo, que abraça muita mais coisa, até o desenvolvimento da personalidade da pessoa. Agora, no esporte, qual é o objetivo? Criar o campeão. Entendi. E a gente, acho que ninguém aqui tem esse objetivo de criar campeão. Não, o pior é fazer que a criança desenvolva o que é o amor para a capoeira, o esporte em primeiro lugar, depois a capoeira, a atividade física, e quem sabe um dia lembrar de nós com um sorriso, né? Falar, pô, foi uma experiência boa. Essa é o objetivo, né? De criar campeão. Agora, no meio dessa coisa, o campeão sai do mesmo jeito. Quem é para ser, você não faz esforço nenhum. É só aturar. É só aturar, porque às vezes é a pessoa mais complicada, aquela que, desculpa a palavra, enche mais o saco. Porque é terrível, porque não sei lá. A pessoa tem a paciência de aguentar e eles desenvolvem sozinhos. Vai. Então não é o que a gente faz. Agora, no esporte, voltando nesse curso, ele fala assim, a hiperespecialização, o cérebro da criança não é pronto para isso. Isso começa a se desenvolver com 11, 12 anos de idade. Até essa idade, a criança deveria fazer multiesporte. Fazer tudo. O que é importante para as crianças? É importante, por exemplo, o que não pode faltar de um trabalho da psicomotoriedade das crianças. Ele tem que rastejar, é rastejar? Rastejar, sim, gatinhar. Rolar, gatinhar é outra coisa. Gatinhar, rastejar, rolar e pular, equilíbrio. Aí se conseguir botar uma flexibilidade também, né? Abertura, coluna. Isso eles têm que fazer diariamente. Como você consegue convencer uma criança a fazer isso diariamente? Brincadeira, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E lá, e cada um com a própria personalidade, porque tem um cara que é mais brincalhão, que de repente faz, galera, agita, outro que talvez fala, não, então, a tarefa é essa, consegue do mesmo jeito. Eu tenho um amigo lá na Itália que ele é totalmente o oposto de mim, ele é o cara, nunca vi ele sorrir. Eu falo, porra, como ele consegue trabalhar com as crianças? Pô, trabalho de criança, né? O Cláudio. Criança para todos os lados. Aí você fala, como que ele consegue? É uma forma que ele desenvolveu, que ele é autêntico, porque ele é assim e funciona. Enfim, a nossa tarefa é conseguir chegar no final da aula, manter essa atenção, deixar a criança divertida, fazer ele ter experiência dessas coisas, é esquecer os nossos objetivos, porque não são os objetivos dele. Ele tem que gostar, aprender, e tudo isso volta. Essa experiência pessoal, eu tinha criança que eu não botava fé, aí fazendo a mesma brincadeira de sempre, que às vezes, quando você principalmente tem muitas crianças, aí é difícil construir, se dedicar em um para ele ficar bom. Não serve, porque quando chegar na idade, se ele aprendeu a rolar,
fazer uma pontezinha, é ter confiança, explorar o próprio corpo, ter equilíbrio e tudo. Pô, galera, depois do 11, 12 anos de idade, eu falo que é como brincar com a PlayStation. Você fala, então, faz isso. E faz isso. Faz. Ele conhece alguns meus alunos que passaram por esse processo, ela também, que não é que eu fiz, eu me dediquei no sentido, agora eu vou pegar você, vou te ensinar. É só deixando paciência, eu estando sempre lá, mostrando que eu também primeiro estava lá firme para treinar e a coisa surge naturalmente. Então, qual é, resumindo, o que eu quero passar? Que não tem que se preocupar muito com, mas como eu posso fazer isso? Isso é uma coisa que até para nós é divertido. Eu estava falando antes, depois eu mudei. Quando eu mudei o meu mindset, quando foi? Eu só dava aula de adultos. Tinha uma galera que eu contei a história de como começou. Então, muitas adultos querendo, então tinha só adultos, muitos. Então, para as crianças, eu já vinha do karatê das crianças, mas era muito jovem. Com 16 anos eu não tinha paciência, tinha amor sim, mas não... Então, eu fazia muitas coisas erradas. Quando ele me tinha vai, senta lá, era bem diferente. Então, eu passei um tempo sem dar aulas para as crianças, mas pouco tempo. Porque também muitos adultos não tinham tempo para dar aula para as crianças. Aí depois começaram a vir as crianças. Só que, o que eu falei, eu junto com os meus alunos das primeira época, eu também estava treinando e crescendo na capoeira. Aí era uma época muito legal. Porque era mais ou menos, também esse outro fator. Eu tinha alunos da minha mesma idade. Porque a maioria dos meus alunos era estudante da universidade, da faculdade. Então eu estava lá com 25, 26 anos, então a gente estava aí. Então era muito legal essa época, porque eu treinava, dava aula, mas para pessoa da minha mesma idade. Perfeito. Vinha a turminha de criança, pô, quer dar aula de criança também? Eu falei, pô, chato pra caramba, não, quero não. Depois começou essa, tá bom, vou dar. Vou falar, para alguns anos, para mim era trabalho. Trabalho no sentido da palavra, tipo, que, não, agora é aula de criança. Vamos fazer. Aí eu tentava fazer, tá bom, não, aquele que era manchado, amanhã eu não vou. Graças a Deus. Era desse jeito. Só que chegou um momento que estava mudando. Os adultos começaram a diminuir, aí começaram a aumentar as crianças. Eu falei, pô. Aí eu comecei a gente se conhecia nessa época. Era 5 aulas por dia, aquela coisa. Tinha um gasto para fazer? Tinha, mas... Só que aonde que mudou tudo? Que é cada vez mais pesado. Pô, imagina, já uma aula de criança era pesada, dá 5 em seguida. Você contava os minutos, olhava o relógio a cada 3 minutos. Algo errado. Em vez de onde que eu mudou, eu falei assim, peraí, mas alguém tá me cobrando o jeito que eu tenho que fazer? Não. Quem me... Qual é... Por que... Não é que as palavras não são as certas que é em português. Não. O que eu posso fazer? Qual é que me impede de experimentar? Ninguém. Então eu começava assim. A primeira aula da segunda-feira, eu tentava inventar, desenvolver uma brincadeira. Assim. E o muito eu puxei das brincadeiras de criança de rua, né? As coisas que a gente faz na rua, de criança, né? Até jogar bola, até qualquer coisa. Pega, se esconde, essas coisas. As brincadeiras que todo mundo faz. Que também tem isso. As primeiras coisas que as crianças, não sei qual é que é, na psicologia das crianças que desenvolve, é fugir e se esconder. São as primeiras brincadeiras que ele faz. Já é um negócio de fazer para as crianças assim, cucubá, né? É porque quando você se esconde, ela fica a maravilha, a expectativa, pô, sumiu, aí depois aparece. E já isso é mesmo, todas as crianças fazem isso, em todas as culturas do mundo. E negócio de correr, né? Então eu baseei muitas brincadeiras dessa forma, que é, resumindo, faz esse movimento, mas tem um momento que você tem que correr, ou tem um momento que você tem que se esconder. Já isso dá certo, você consegue manter, né?
Então o que eu fazia? Segunda-feira, primeira aula, eu montava e inventava uma coisa. Havia que dava certo e que não dava certo. Na segunda aula, fazia um upgrade. E assim sucessivo. Então eu chegava no final do dia que eu já tinha uma aula bacana. Aí experimentava a semana toda. Aí pronto. Aí ficava na sexta-feira, era afiadíssimo, era uma aula perfeita. Do começo ao fim, não tinha pausa, não tinha momentos de, sabe, baixo e alto, era aula, pum. Beleza. Eu guardava, era a primeira carta na manga. Tá fazendo isso 20 anos, imagina quantas cartas na manga vem. Aí por isso, às vezes eu, com ela, eu escutei ela falar assim, pô, mas por que tudo que você faz nas aulas funciona? Aí, não é que funciona porque funciona, é essa coisa, que eu tenho várias cartas na manga, se eu vejo que tem uma coisa que não está funcionando, é só, pum, passo para outra, passo para outra. Então, nisso, seria muito interessante a gente tentar fazer, não sei se vai dar amanhã, amanhã é aula para adolescente, por quê? É para adolescente. Aí, 11, 12 anos. Beleza. Então, seria muito interessante eu tentar fazer, sabe, porque eu também o que eu fiz, depois de todas essas cartas na manga, eu via de cada atividade quanto tempo, fazer também esse teste. Nessa semana que eu experimentava, vou ver quanto tempo a criança aguenta sem cansar de fazer essa brincadeira, né? Inventa essa brincadeira que é, sei lá, uma coisa besta, de daqui até lá, fazer um movimento de capoeira, pegar um negócio e trazer para cá. Vamos ver quantos, até quantos, vai. Ver que depois de 10 minutinhos, 15 minutos, depois o cara começar a ficar distraído, beleza. Então eu marcava lá, após essa brincadeira, 15 minutos no máximo. Aí eu fiz uma elenco de uma lista de todas essas atividades, e para montar uma aula, quando eu fiz o curso lá com os ensinantes na Itália, assim, você conhecendo todas as atividades, a aula de quanto é? 50 minutos? Então pegou essa atividade aqui de 10, é para outra aqui de 10. Mas não muda da grupo de criança, essa? É isso, mais ou menos. Não é aquela que não é matemática, não, mas é uma forma muito fácil de montar uma aula. E também, por exemplo, que eu posso fazer, sabe, tem a brincadeira do semáforo, que acho que todo mundo faz. Né? Que fica aí, a criança corre, você levanta um braço, levanta o outro, aí tem que ir na última hora, ele escolher onde passar por baixo, passar do lado, passar do outro. Então, faz isso, isso tem vários níveis, né? Sempre para entrar na comunicação, que as crianças hoje em dia têm esse acesso a videogames, tudo. Ela fala, nível, primeiro nível da brincadeira. Vamos ver o que consegue assim. Corre, pô, aí vem, pô, e vai. Aí agora é mais difícil, porque é o segundo nível. Aí eu vou trocando, pô, 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 pô. Aí é terceiro nível, quarto, aí depois tem várias coisas que eu faço com essa brincadeira. Aí tem aqueles 5, 10 minutos. Aí já mudo para outra. Então agora eu vou fazer essa outra. 2 a 2 e, né, outra brincadeira. Pergunta e resposta. O que é pergunta e resposta? Você não pode falar, né? A primeira pergunta qual é? E outro vai fazer, a resposta vai passar por baixo. Faz. Segunda pergunta qual é? Deita no chão e outro pula. Agora vocês vão ter que fazer as duas, tentar não enganar o parceiro. Aí, rápido, baixa, deita. Aí depois a terceira qual é? A tesourinha. Aí já entra na capoeira. Aí faz o alzinho. Mas eu sei fazer. Tudo bem, eu vou botar as mãozinhas. Faz isso. Perfeito. Aí. Sem cobrança, sem nada. O importante é fazer. Vai. Aí tem. Isso, aquilo. E a outra pergunta que eu faço, qual é? Aí eu vou puxar da coisa de criança. Você fica assim. E outro faz o pulinho, né? Pula a carniça assim. Que isso é uma coisa que quando a gente era criança, ou não tinha uma criança que não sabia fazer. Hoje, sabe que... Como? Não consigo. Mas você tem que ensinar dúzias. E aí você faço isso. Aí depois tem, o que eu faço? Pegaram pergunta e resposta? Pegaram. Agora vamos entrar mais no assunto da capa. Agora a pergunta vai ser a cocorinha. E a resposta qual é? Um chute. Que no começo é só isso. Indo para frente. Agora é mais isso. Aí agora é mão de compasso, mão de frente, faz a mão. Você, cada um faz o seu próprio. Daí a cocorinha, e a finta de AU com a cabeçada, e a tesourinha, e dá o AU. Aí assim vai. E aí eu começo a introduzir a capoeira
devagarzinho, movimento de capoeira com a brincadeira. E tudo é 90% lúdica a aula, 10% é técnica. Quando você vê que tem aquela coisa lá, você tem. Por exemplo, tem outra coisa que eu faço para passar melody de compasso. Por exemplo, vamos fazer assim, que ele está quase dormindo. Como você passa melody de compasso para as crianças? Um jeito. Eu peço para eles ficar de costas e levantar uma perna só. Mostra aí, deixa eu ver como é que faz. E passar por cima da cadeira. Faz só esse gesto assim e ele pega assim. É uma forma. Você como faz? Como passa? E às vezes coloco um negócio que seja um cu, até uma garrafa e peço para eles passar para cima da garrafa. É, como ele fez. Só que bota a garrafa para fazer um o obstáculo. Você, por exemplo, como é que você passa? I'll say in English, but Right. similar to Tiago. A mesma coisa que Tiago, parecida. I'll start sitting in a chair, jump round to the chair and go over. So similar. Mas tem jump, ele não fez o jump. Yeah. Então já é outra forma. E você, Pantera, como você passa no de compasso? E normalmente eu tenho dois métodos. Normalmente eu tenho uma criança pequenininha, eu passo para ele o Scorpion Kick. Eu falo para ele Scorpion Kick. Então para ele aprender a meter a mão no baixo, a levantar o pé. Para trás. O pé para trás, assim. Scorpion E você chama esse de o chute do escorpião, né? O chute do escorpião, Scorpion Kick. Eu falo para ele desanimar. Frog, Scorpion Isso, Kick. tá certo. Esse aqui é para iniciante. E depois, eu passo similar ao Thiago Amaya, eu falo para ele de 2 a 2. Tem 2 a 2, depois voltar, bater a mão, high five, depois levantar o pé. Isso. Assim para olhar para a outra. Muito bom. Que não se machuca. E Gostei também dessa. o que ele fez? A comunicação de entrar no mundo das crianças, falar no nome de um bicho, de uma coisa que ele entende, porque se a gente falar melody de compasso, não serve pra nada. Então, chamar ele no Scorpion Kick, entra na onda dele. Aí você, por exemplo? Eu gosto de usar mais coisas mais visuais, por exemplo, se tiver um cone, uma coisa Como colorida, ela tá falando? deixar o pé que está no coisa colorido, o pé que não tá é o pé que chuta, quando você bota a mão no chão. Ou E pra eles não fazer isso, porque todas as crianças fazem assim. faz isso. Pra ele não fazer isso, o que você faz? Então, normalmente o que eu faço, ou eu às vezes, se eu estiver ensinando a criança, só ela e eu, tipo assim, Você consegue corrigir a lógica. eu fico normalmente no lado de onde eu sei que ela normalmente vai fazer o chute. Ou, por exemplo, eu boto, ou faço um círculo em volta e meio que você tem que me pegar com o pé. Isso, criar um objetivo. Exatamente. Aí vai chutar aqui. Ou a gente usa pads também, que também ajuda, que é aqueles sacos para bater. E você, mestre, como que é? Tem um bocadinho a fazer, moção. Então, vamos dizer, peço todo mundo lateral para aqui. Faço, por exemplo, 1, 2, 3. Certo, levanta a perna direita. Pronto. 1, 2, 3. Olha pro pé direito. Vai para pegar no pé direito e tira o pé direito. Pronto. Aí agora roda ele. Pronto, voltou pro mesmo lugar. 1, 2, 3. Agora um pouco mais rápido. Pega o pé. Vai, tenta rodar um pouquinho mais rápido. Agora só um pulo. Um pulou, pegou, rodou. Sempre pro mesmo lado. Um pulou, pegou, rodou. Aí agora vai, um pulou, pegou, rodou, pulou, um pulou. Aí vai, Dessa forma eles não fazem o contrário, né? Não conseguem fazer o contrário, porque para pegar não o pé. consegue. Isso. Porque de imediato que eu falo pegue o pé, se ele tenta levantar esse, ele não consegue. Ele vai tirar. Tirar aqui, aí você começa andando. E aí, a partir daí, você vai começando a buscar mais velocidade, ele já entende como que funciona. Quando você olha, eles estão dando uns tiros de meia-lua de trás. Então, ao invés de pensar assim ou assim, pensa assim, que o chute vem daqui, Mais uma coisa. né? E você tem um jeito específico que você faz? Não, eu tento de fazer assim uma panca, uma linha, tipo, de fazer ele passar um pouquinho, tipo, de botar a mão na frente e passar a perna, mas não, Ok. tô estudando.
Não, mas então, vocês já viram? Cada um tem a própria metodologia. Alguém mandou fazer de uma forma? Não, cada um desenvolveu. É só isso, experimentar sempre. Essa é uma liberdade que a gente tem, que em outro trabalho não tem. Outro trabalho tem que fazer isso, isso e isso. É difícil você sair dessa forma. Ou também tem outros grupos, porque ele é o mestre de vocês, e cada um de vocês tem a liberdade de fazer a forma que quiser. Então tente, o que fez mudar para mim, essa curiosidade, tipo, deixou a aula de criança, em vez de ser cansativa, ser divertida, porque para mim era um desafio. Que ele falou, vou mostrar uma, porque ele deve ter 20, igual eu tenho. Porque não é que, eu vejo que essa funciona, e fazer isso funciona, então vai ser sempre essa vida inteira. Não, porque depois vira cansativo para mim. Eu vou ficar, é sempre a mesma coisa. Tá bom, vai galera, vai fazer. Não, eu fiz assim, pô, vou inventar outra forma. Aí, tá dando certo? Mas vou inventar uma outra. Vou inventar uma outra. Então, nisso que eu achei a minha motivação em dar aula para criança. Não no resultado, voltando ao assunto, que eu conseguia dar aula, eu conseguia desenvolver uma coisa. Não. Eu falei, não me contentei com isso, porque senão eu ia perder a minha motivação. Eu perdendo a minha motivação, eu ia chegar na aula assim. E as crianças iam fazer o quê? Ia falar, pô, que aula chata. Tá entendendo? Então essa é uma coisa muito interessante. Repete de novo. Desculpa, brincadeira. A forma de ensinar a melodia de compasso, assim, para dar um exemplo, de que cada um tem uma forma diferente de ensinar a melodia de compasso. Por exemplo, agora o que eu faço? Sempre assim, para não... Eu passo, uma coisa interessante, eu mostro o movimento, então vai fazer a melodia de compasso. Fala. E outra coisa, sendo que a atenção, que não sei se vocês perceberam, as crianças hoje em dia, pelo que a gente fala, o nível de atenção deles é muito baixo, muito baixo. Outra coisa que eu gostaria de falar, sem querer te cortar, eu pessoalmente, crianças de 4, 5, 6, 7 anos, eu não passo melodia de compasso. Então, Isso é uma coisa, eu não passo. eu te falo, Irã, é a mesma coisa, eu estava para falar isso. Então, e o que eu faço? Mostro o movimento, porque agora a tensão é muito baixa, tipo, eles senta lá para mostrar o movimento. Aí eu falo assim, eu vou mostrar só uma vez. Quem pega, pega. Assim. Aí quando eu vejo que mais ou menos tá todo mundo me olhando, eu solto o movimento, uma vez só. Faz. Aí você já vê e às vezes fica surpreendido que tem não sei criança que faz. Aí já naquilo você fala, pô, como é possível isso? Mas enfim, eu mostro e não tô lá corrigindo. Se eles fizerem dessa forma, beleza, tá ótimo, tá perfeito. Aí até 6 anos eu ensino sem corrigir. Do jeito que vier, deixa. Melodia de compasso Less o pressure. chute com as mãos no chão. Tem depois a criança que desenvolveu. Às vezes você tá bom, tá bom. Você fala, não importa, tá bom assim. Porque também outra coisa que é muito importante, escuta isso, a adolescente sofre muito mais esse lado psicológico. O medo de errar. Isso é uma coisa que nessa nossa sociedade agora é muito alto e vai ser o maior problema da futura geração, eu acho, é isso. Porque antes, você fala, faz assim, e a criança tentava fazer. Hoje fala, não sei fazer, não faço. Mas se você não tentar, como você consegue desenvolver? Então está sendo muito difícil essa parte. Então nunca a criança tem que perceber que não está conseguindo. Eu acho. Por isso que eu estou fazendo dessa forma. De qualquer forma, tá ótimo, beleza, perfeito. Sempre assim. Até ele não entender e não poder desenvolver. Não ficar lá. Ginga. Sim. Tá bom. Tem um momento que eu falo assim, não, então vamos tentar. Bota os pezinhos na linha, vai para trás, cada um tem a própria jeito de passar. Mas se eu vejo que ele, depois da terceira vez, já tá fazendo assim, fala, tá ótimo, vai continuar, perfeito, vai lá. Galera, com o tempo, dá resultado da mesma forma. Se a gente não ficar lá se estressar, fala, por exemplo, o meu aluno me ligou hoje,
Pô, não consegui, botei aquele mini de punição porque estava... Fala, não se estresse com isso, deixa para lá. A criança também é uma criança especial, né? Fala, ele tem essa coisa, você botando ele sentado, ele não vai entender. É mais forte do que ele. Os pais sabem, quando é o momento de deixar ele livre, deixa ele livre. Fala, vai, quer brincar? Vai lá, brinca. Bota o colchãozinho, dá uma cambalhota lá. Não se estresse com isso. O importante, muito importante nessa época é isso, fazer eles apaixonar para a disciplina, eles se divertirem e não encontrar a frustração. Até um certo ponto, né? Porque também não é que tem que ser tudo fácil, tudo demais. Mas isso vem com o tempo. Vem com o tempo e nessa coisa é muito delicado. É muito delicado. Agora as crianças têm medo de ser julgado. Até nas escolas, não sei se aqui está funcionando, mas na escola na Itália, até na escola primária, tiraram a votação. Não pode dar um voto agora. Que voto? Da 1 a 10, você leva uma nota, da 1 a 10, uma nota, leva a nota. Não pode mais. Sério? Porque viram que mexe com o psicológico das crianças, não estavam feitas por isso. Porque se você é sempre julgado por aquilo que você faz. Ai, queria... De uma forma que eu faço em questões de notas, eu dou muito notas nas minhas aulas e funciona muito. Porém, um time nunca ganha, eu nunca falo que foi o vencedor e eu só uso o método das notas para alinhar o jogo. E nunca é uma nota tipo Joãozinho com Maria. É sempre tipo assim, 10 crianças aqui, 10 crianças lá. Senta, o que sentaram primeiro fez. E é meio que aleatório, 10 pontos para vocês. Claro, claro. Continua. E no próximo vai ser 10 pontos para esse. Ou vai ser 10 de novo lá. E 10 cá e 10 cá. No final da aula nunca tem vencedor. Eu uso o método dos pontos, só que sempre em forma de grupos. Sim. A criança depois nunca, tipo, às vezes quando eu fiz isso, a criança pedia, que ganhou no final. É isso. Eu disse, nossa, esqueci de Porque eles falar. estão acostumados a receber isso. E aí você tem que ter alguém que está te julgando. Então essa questão da nota, ela é maravilhosa, funciona muito, mas você usa só o método sem... Sim, não pode deixar, agora você levou 4. Não. E é sempre meio que nivelando. E funciona. Não, é isso. Funciona muito bem. É claro, uma competição, é isso. Competição entre dois grupos de crianças, você ganhou esse, né? No final tem que tentar impactar. Isso. Sempre. Sempre. É uma estratégia para manter a atenção, porque ninguém está ganhando. Agora o problema, vocês fazem competição de capoeira? Não, faz? Nós fazemos, sim. E como você está fazendo? Agora minha curiosidade. Pra dar uma diferença.